Alô, você ligado na programação da TVE e nas redes sociais, seja bem-vindo ao nosso novo programa esportivo, o Toque de Primeira, em que a gente vai debater a pré-rodada, sempre semanalmente, da Copa Espírito Santo 2021. E hoje estamos aqui no Engenheiro Araripe, palco do jogo do final de semana. No fim de semana temos Desportiva e Brasil Capixaba, partida que você vai conferir aqui na tela da TVE. E ao meu lado hoje para o nosso programa, estou ao lado dele, Bernardo Barbosa. Bernardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Valeu, Robson, mais uma jornada juntos esportiva, né? Uma jornada esportiva. A gente sabe que a TVE tem esse propósito de fomentar o nosso esporte, o futebol capixaba sobretudo. Então vamos falar muito de Copa Espírito Santo, que já vai para a sua segunda rodada. Exatamente, a primeira rodada já começou pegando fogo e a gente começa então com a primeira partida desse próximo final de semana. Temos Grêmio Laranjeiras e Vila Velhense, partida que vai ser disputada lá no Gil Bernardes. Bernardo, o Grêmio Laranjeiras não pontuou na Série B e também não conseguiu nenhum resultado positivo nessa estreia. Queria um panorama, por outro lado o Vila consegue a vitória logo de cara na estreia diante do Pinheiros. Eu acho que não dá para cobrar muita coisa do Gel, Robson. O Gel veio, acho que como uma equipe não postulante ao título, não acho que vai brigar por vaga nas fases finais da Copa Espírito Santo. É uma equipe nova, uma equipe jovem, então não tem como cobrar nada do Gel. A gente viu na Série B, foi uma parceria que não deu muito certo, que foi o Gel Shalom, mas não tem como cobrar dos meninos. Já o Vila é uma equipe mais madura, né? Venceu na primeira rodada, está acostumado a esses jogos grandes, estava na Série A também, se manteve na Série A deste ano, então acho que quem leva vantagem com certeza é o Vila. Pois é, o time do Vila Velhense que está tentando uma mescla mais uma vez de jogadores jovens, como é o caso do atacante Daniel, que ganhou uma rodagem pelo Brasil Capixaba durante a Série B, retornou já marcando gol pela equipe do Vila Velhense. Bruno Paixão também retornando do Forte Rio Bananal, agora para essa Copa Espírito Santo. O técnico Felipe Marques também. Exatamente, né? O Felipe Marques que fez uma boa campanha aí nas quartas de final, chegou com a equipe do Vila Velhense nas quartas de final do Capixabão e agora se mantendo na equipe. Então o Vila Velhense tem a chance também de se manter aí nas cabeças, né, desse grupo. Estreou com vitória diante do Pinheiros. Outro duelo, Porto Vitória e Pinheiros. Aí o duelo das equipes que foram derrotadas na primeira rodada, né? O Porto Vitória modificou muito seu elenco para a Copa Espírito Santo. Por outro lado, o Pinheiros também com um elenco bem diferente do Capixabão, perdeu na estreia para o Vila Velhense. O que a gente pode esperar desse duelo, Bernardo? Eu acho que o Porto está mais encorpado, né? Já vinha jogando da Série B, tem uma base, né, há um bom tempo, não há um bom tempo, mas tem um trabalho, tem uma filosofia de jogo, e o Pinheiros está se reconstruindo agora, caiu na Série B, né, para a Série B do ano que vem, então acho que quem leva vantagem é o Porto, por já estar em atividade, já emenda a Série B com a Copa Espírito Santo, e o Porto Vitória e o Pinheiros, perdão, começando um trabalho ainda, então eu aposto no Porto. Outro duelo, talvez o duelo mais legal deste final de semana, é Nova Venécia e Rio Branco de Venda Nova, um jogaço. De um lado temos o atual vice-campeão capixaba, a equipe que conquistou de forma inédita o título capixaba em 2020. Do outro, Nova Venécia, atual campeão da Série B, estreou com vitória com moral diante do Rio Branco, assim como foi o Rio Branco de Venda Nova, estreou com moral diante da equipe do Porto Vitória. E Bernardo, duelo mais equilibrado que a gente vai ter então, né, nessa chave A, nesta segunda rodada. Acho que sim, né? O Nova Venécia, por mais que tenha poucos meses de vida, vamos dizer assim, tem um time extraordinário aqui para o nosso cenário futebol capixaba. Tem o Harrison no gol, tem o Stênio Garcia no ataque, o Gabriel Beck vem muito bem, tem o Thomas no meio, então é um bidique, que essa equipe é muito bem encorpada. Já o Rio Branco de Venda Nova tem mais cancha, né? Tem mais cancha em competições estaduais. Se eu não me engano, nunca disputou a primeira Copa Espírito Santo. Primeira vez que a equipe vai para a Copa Espírito Santo, mas vai com uma base, né? Tem o seu corpo central, perdeu muitos jogadores que vinham jogando e a expectativa é da melhor partida nesta chave A. E a gente tem também o fato do Rodrigo César, que estreou com vitória, uma vitória apertada, 1-0, gol de estreante também na equipe do Rio Branco de Venda Nova. Agora um desafio maior, né, para o Rodrigo. Um desafio maior. E o interessante é que ele vai reencontrar seus ex-companheiros de vitória, né? O Harrison, o Carlos Vitor e o Ayrton, lateral esquerdo. Agora vamos ver como é que o Rodrigo reage fora das quatro linhas. E agora também fechando essa chave A, temos um duelo na próxima segunda-feira, 8 da noite, promessa de estádio cheio, de muita festa, CTE Colatina, vice-campeão da Série B 2021, contra o Rio Branco Atlético Clube, que estreou com derrota para a equipe do Nova Venécia. Bernardo, você é de Colatina, um pouquinho clubista nesse ponto, mas se a gente fosse tratar desse assunto,
o CTE tem agora um desafio grande, né? Porque o Rio Branco, apesar da derrota, tem um elenco bem interessante, né? O Colatina, que não enfrentou grandes adversários assim de nome na Série B, agora vai pegar a sua primeira pedreira na Copa Espírito Santo, mas vai ter o apoio da torcida, né? Agora com o decreto liberado do governo, 600 pessoas podem frequentar os estádios. Eu acho que a cidade abraça o clube, então o 12º jogador vai ser a torcida, tem que se agarrar nisso. O Colatina perdeu algumas peças, como o próprio técnico Ilpe Silva, perdeu o atacante Wendy, mas repouso com o Gugu. O Roger também já jogou no São Mateus, conhece o futebol capixaba, mas eu acho que o Rio Branco sai na frente. E a gente tem um detalhe que o Rio Branco fez uma semana atípica, né? Fez uma semana de intertemporada logo após a primeira rodada lá no Parque do China. E aí é interessante também que o Cipriano pôde conhecer, né? Provavelmente mais a fundo o elenco, ele que chegou nas vésperas da Copa Espírito Santo. Dá para esperar um Rio Branco melhor? Dá, eu acho que dá sim, porque ser afastado com o grupo, sem muitas saídas, né? Os jogadores muito confinados entre si, na parte boa disso, né? De você poder conviver com seu companheiro, conhecer o que ele gosta, onde ele mais gosta de jogar. E o Cipriano, com a bagagem que ele traz de fora, acho que ele vai dar a liga nesse time do Rio Branco. Então, fechando agora o Grupo A, fechamos, né, o Grupo A, vamos para os palpites. Essa é a parte mais legal, né? Que é a que mais queima também. Que é a que mais queima. A gente provavelmente vai parar naquela pré-eleição do vestiário, que o pessoal vai falar, ó, apostaram no adversário, tá vendo? A imprensa tá torcendo. Vai virar motivação. Exatamente, mas a gente tem que sair de cima do muro, vamos para os palpites da rodada. Vamos começar então com Grêmio Laranjeiras e Vila Velhense. Bernardo, seu palpite. 2-0 Vila Velhense. Eu acho também que vai dar Vila, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado. De 1-0 Vila vai repetir o placar da primeira rodada. Porto, Vitória e Pinheiros. Porto, Vitória, 2-0. Vou de 3-0 Porto, Vitória. Nova Venécia e Rio Branco de Venda Nova. Esse é complicado. É complicado. Mas eu acho que eu vou de 2-1 Nova Venécia. Eu vou também de 2-1 Nova Venécia. Acho que é um placar bem coerente. CTE, Colatina e Rio Branco Atlético Clube. Rio Branco, 2-0. 2-0 Rio Branco. Vou de 2-1 Rio Branco. Acho que o jogo vai ser um pouquinho mais apertado. Agora vamos falar então da chave B, onde está a Desportiva. A gente está aqui no Engenheiro Araripe, palco da próxima rodada na TVE. Lembrando a você, no próximo domingo, a partir das 2 da tarde, teremos Brasil Capixaba e Desportiva aqui no Engenheiro Araripe. Você vai poder conferir tudo ao vivo na tela da TVE e também nas redes sociais. Mas vamos começar por outro confronto. Temos o confronto aí dos ganhadores da primeira rodada, Real Noroeste e o Serra duelam no sábado lá em Águia Branca, lá em Real Noroeste, né, como costumam falar. Real agora tem a chance de se manter 100% da competição. E um outro detalhe é que o Real é o maior campeão da Copa Espírito Santo, né, Bernardo? Tem 4 títulos, né, se eu não me engano. Títulos. Tetracampeão da Copa Espírito Santo. E o Real que sempre surpreende, né? É o atual campeão, a gente não pode desmerecer o time do Duzinho, que vai para a sua 3ª temporada à frente do clube. Ele sabe bem armar os times dele e eu acho que o Real sai na frente justamente por isso, pelo tempo que o pessoal tem lá, tem as mesmas peças. Perdeu muitas peças do Capixabão, que a gente sabe que vai ser reposta daqui a pouco, vão retornar daqui a algumas rodadas, mas eu acho que o Real sai na frente, até porque o Serra está começando um trabalho novo, mas vem motivado também pelo 5-0 que fez em cima do Rio Bananal. Ô Bernardo, até entrando nesse ponto, a gente sabe que o Ailton hoje está fora do elenco, a gente sabe que o Matheus Firmino está em Governador Valadares com o Democrata, o próprio Ítalo está jogando no futebol de Santa Catarina, vão retornar, bem verdade, o Aloísio também, são jogadores que vão retornar ao longo da competição, mas é engraçado, né, como essa equipe do Real consegue se reinventar, né, estreou vencendo o Capixaba, que não é uma equipe fraca, tem o Felipe, tem o Thiago Ramos. Exatamente, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito então de como essa equipe consegue ano após ano se reinventar e agora dentro da própria temporada, né, teve que mudar o elenco e conseguir ser competitivo. Eu acho que é muito pelas peças que o Duzinho conhece na Bahia, né? Ele vem do futebol baiano, conhece muito bem o futebol baiano. Se a gente for observar, a maioria dessas peças vem do futebol baiano, mesclado com alguns ali do Rio, que o Danilo conhece muito bem, o Danilo que ajuda muito o Flávio, não está muito ligado ao clube, mas ele já atuou muito no Real Noroeste, e tem o Fabão também, que conhece muita gente. Então essas peças indicadas chegam lá, fazem os testes, o Duzinho gosta e fica no time, mas sinceramente, toda temporada a gente tem um destaque do Real Noroeste. Exatamente, o Real continua surpreendendo muito. Outro duelo, então, aliás, vamos falar um pouquinho do Serra. Serra que está com uma equipe bem diferente para essa Copa Espírito Santo, tem o Ney Barreto,
que também fez um trabalho modesto. O Walter já é diferente. Exatamente, né? O Walter é figurinha conhecida da equipe do Serra, mas aí tem o Ney Barreto no comando, fez um trabalho bem modesto com a equipe do Estrela e Estrela vencendo bem. A gente pode pontuar um debate, né? O Rio Bananal não é um ponto de referência ou o Serra realmente foi muito bem? O Rio Bananal não é um ponto de referência, eu acho, porque quando o Serra pegar equipes mais qualificadas, como o próprio Real Noroeste, eu acho que aí sim vai valer o teste. O Ney Barreto fez um trabalho modesto no Estrela, mas está tendo uma nova chance aqui no futebol capixaba, conhecer um pouco o futebol capixaba, agora a Copa Espírito Santo com o Serra. Apesar do Serra não ter mantido boa parte das peças que a gente conhece, alguns jogadores ali a gente sabe que é da casa, o próprio Maicon da esquerda ali, o lateral esquerdo, a gente tem o Arthur também no meio. O Serra vem modificado, mas é uma equipe encorpada também, não é uma equipe sub-20, inexperiente. Eles conhecem muito bem o futebol capixaba. Exatamente. Outro confronto dessa rodada, temos o Atlético Itapemirim, que assim como a Desportiva vai estrear na competição neste final de semana. Lembrando que o primeiro jogo, lá na primeira rodada, Desportiva e Atlético Itapemirim, foi adiado, se eu não me engano, para o dia 22 ou 24. E aí teremos o duelo do Atlético contra a equipe do Rio Bananal, que estreou muito mal, novamente fora de casa, o Rio Bananal, para mais um duelo lá em Itapemirim. O Atlético é uma grande incógnita na competição, né, Bernardo? Eu ia falar isso, porque não anunciou muitas peças nas redes sociais, em suas redes. Perdeu o Leandro, que é um dos principais artilheiros da Série B. Igor perdeu também. O Bambu, perdeu o Igor. Então vem um Atlético esfacelado aí para essa Copa Espírito Santo. Mas mesmo assim eu acho que é melhor que o Rio Bananal, que perdeu o Rony Clay, perdeu o Richard e algumas peças que... Bruno Paixão, que voltou para o Vila. Então acho que o Atlético sai na frente, justamente também por estar em atividade, né? Um pouco mais. E o Atlético joga em casa, onde sempre é muito forte, né? Lá em Itapemirim. Outro duelo dessa chave no final de semana, teremos Capixaba, que estreou com derrota para o Real Noroeste, diante do Aster. E aí eu vou trazer uma questão, Bernardo, que a gente vai ter figurinhas muito conhecidas do futebol capixaba em campo, né? Vamos ter o Felipe, goleiro, Thiago Ramos, como a gente destacou, o próprio Jobson ganhando aí status agora, caiu no bid. E a gente tem do outro lado o Aster com o Thiaguinho, que era do Rio Branco, disputou pelo Vila Velhense Série B ano passado, esteve no Vitória. Temos o próprio Gabriel Jordan. Vai ser um duelo daquela galera que já está bem conhecida no futebol capixaba, né? Aí é duelo de experiências, aí é um confronto totalmente aberto e tem também o aval do Orlando da Hora, né? Fazendo o time do Aster, ele que vai comandar o time na beirada do campo, mas também conhece muito, sabe montar muitos times e eu acho que vai ser um duelo bem aberto. Se continuar com esse trabalho, tanto o Capixaba quanto o Aster, eu acho que vão brigar por coisas maiores, porque tem atletas experientes. Nosso Lucas Melo, da Rádio Espírito Santo, da TVE, costuma falar, né, que o Orlando da Hora é um dos melhores montadores de elencos que a gente tem aqui no futebol capixaba. E fechando essa chave B, a gente tem o duelo da TVE, Brasil e Capixaba, que perdeu grandes nomes da campanha da Série B, como é o caso do atacante Daniel, que retornou para o Vila Velhense, o Samuel, que foi se aventurar no futebol goiano, e a Desportiva, que não estreou na primeira rodada, vai agora sim fazer a sua estreia. E tem o Léo Samaja, que é um treinador argentino, coordenador de técnicos do futebol argentino, e tem nomes que também são poucos conhecidos aqui no futebol capixaba, talvez um duelo de incógnitas, né, Bernardo? A Desportiva, pessoalmente, eu acho que eu conheço duas peças, o Zagueiro Thales, que jogou no Serra, e também o Fabiano, que jogou no Atlético Itapemirim, atacante, em 2017, um bom jogador. Do resto é tudo incógnita. A gente sempre pede que os times daqui se reinventem. A Desportiva apostou nisso esse ano, com jovens jogadores vindos de São Paulo, enfim, de toda a parte do Brasil, a começar pelo técnico, né, que veio de fora. Exatamente. Estou bastante curioso para ver como é que o Léo vai comandar essa rapaziada toda. Já o Brasil Capixaba perdeu o Samuel e o Daniel, que para mim eram as principais referências do time, e acho que vai dar ativa nesse jogo. É isso aí, ó. Já que o Bernardo adiantou, vamos começar então com os palpites dos jogos desse grupo B, dessa chave B. Começando então por Brasil Capixaba e Desportiva, Bernardo, seu placar então. 3-0 Desportiva. Eu também acho que a Desportiva vai conseguir uma margem boa, 3-1 para o Capixaba fazer um golzinho, para não ter problema. Capixaba e Aster, partida também do domingo. 1-1. 1-1, também acho que esse jogo vai ser apertado, mas eu acho que o Aster vai levar. 2-1 Aster. Atlético, Itapemirim e Rio Bananal. 2-0 Atlético. Eu acho que vai ser até mais. Eu vou colocar 4-0 Atlético. Real Noroeste e Serra. 2-1 Real. No placar. Vou de 1-0 Real, placar apertadinho. Então essa chave B também tem os nossos palpites. Bom, Bernardo, agradecer sua participação aqui.
isso aí, o Toque de Primeira, então, chegando ao seu primeiro programa. A gente, então, volta na segunda-feira no Jornal do Meio-Dia com a cobertura completa do que rolou no final de semana do futebol capixaba. À noite, também, na segunda-feira, teremos o show de esportes. Reforço o convite para você para acompanhar domingo Brasil Capixaba e Desportiva ao vivo na tela da TVE, aqui mesmo do Engenheiro Araripe. E a gente se vê por aí na programação da TVE. Até semana que vem.